Olá, gente! Meu nome é Sara, eu sou da Coira e eu vim mostrar para vocês mais uma reforma de apartamento que a gente entregou recentemente aqui na Praia do Canto. Vem conferir com a gente! Esse apartamento aqui é um daqueles bem antigos, então eu vou até mostrar aqui na tela, vocês vão ver como ele era antes e agora ele foi completamente reformado. O projeto aqui é da arquiteta Marina Neves e a obra foi feita por nós da Coira. Então vocês veem que a sala ficou bem ampla, né? A gente chega aqui e já tem aqui um aparador, uma sapateira e também a mesa aqui, né, que os clientes usam com um lustre lindíssimo. Aproveitando sobre essa questão do lustre, né, como esse apartamento é antigo, a elétrica dele a gente teve que refazer completamente. Então, toda elétrica, hidráulica também foi atualizada, então realmente foi uma reforma daquelas gerais aqui. Uma diferença boa desse apartamento aqui para os outros que a gente geralmente reforma é que esses clientes, eles são um casal, né, com duas filhas, então a gente tem aqui o quarto dele, o quarto das adolescentes, e pela rotina da família, eles preferiram não integrar a sala com a cozinha. Então a gente tem aqui os ambientes, eles mantiveram eles segregados, não vou dar spoiler de como tá a cozinha ainda, mas os ambientes realmente ficaram separados e ainda assim a sala ficou super ampla, porque essa planta aqui é super legal. Seguindo aqui, a gente tem o sofá, né, que ficou lindíssimo, e também um móvel aqui, né, para TV. Só que se vocês repararem bem, a gente não tem painel aqui nessa TV. E aí a gente usou aquela solução que quem acompanha a gente já tá careca de saber que é o quê? Tem uma tubulação escondida aqui nessa parede. Então toda a fiação, né, sai aqui atrás e vem direto para cá sem ficar aparecendo aquele monte de fio aqui. Você nem percebe que tem alguma coisa, mas está escondidinho ali atrás da parede. Então essa é uma solução muito legal que a gente sempre utiliza quando no projeto não tem painel de TV, como era o caso desse daqui. A marcenaria desse apartamento foi toda feita pela Romance, claro, acompanhada por nós. E um desafio que a gente teve aqui foi essa parte aqui, né, arredondada. Nem todas as marcenarias topam, né, esse desafio, mas a Romance topou executar essa parte arredondada pra gente, ficou do jeitinho que os clientes queriam. E conforme o projeto da arquiteta, claro. Seguindo ainda aqui, né, como eu disse, os clientes não quiseram integrar essa sala com a cozinha, mas eles quiseram sim integrar essa sala com a varanda para ganhar um pouquinho de espaço. Então aqui antes tinha uma porta, né, uma porta enorme aqui que separava esses ambientes com um pedacinho de alvenaria, né? A gente removeu isso para a gente ter aqui essa varanda integrada com a sala que trouxe muito mais amplitude. Então aqui a gente tem um cantinho do café, né? Com também uma adega de vinhos que os clientes gostam, né, de ter ali alguns vinhos para poder ter fácil aqui na adega e um espaço aqui que dá para eles armazenarem bastante coisa com essa parte superior bem bonita ali no bronze reflector. Aqui ainda na varanda, que virou sala, né, a gente tem essa mesa, né, que eles conseguem chamar alguns amigos, fazer ali algumas refeições, essa cortina lindíssima. E também queria falar sobre esses ar-condicionados, porque o que aconteceu aqui? No projeto original, a gente tinha a previsão de um ar-condicionado cassete, porque a área aqui, né, é bem grande. Quando a gente integrou a sala com a varanda, a área ficou bem grande, então a arquiteta havia feito essa previsão. Mas a gente tem sempre uma etapa que a gente chama de planejamento, na qual a gente traz todos os orçamentos e conversa com os nossos clientes sobre todas as etapas da obra antes de iniciá-la. E aí, nessa etapa de planejamento, o único ajuste que os clientes pediram foi realmente para a gente remover esse ar cassete e considerar ali mais de uma máquina de split, que foi o que a gente fez aqui nesse ambiente. Então, a gente tem esse split aqui e tem aquele split lá no começo, né? Então, eles conseguem ir à medida, né, que eles vão sentindo, eles ligam uma ou as duas, né, aqui nesse ambiente. Isso é muito interessante porque essa decisão não foi tomada correndo no meio da obra. Antes da obra começar, com calma, na etapa de planejamento e conseguindo trazer ainda a arquiteta para a discussão, a gente decidiu isso com calma e fez essa alteração. E ainda assim, quando a gente começou a obra, a previsão era trocar algumas infraestruturas de ar-condicionado e tinham algumas que eram já existentes. Só que aí, quando a gente demoliu o forro de gesso, a gente foi ver essa infraestrutura existente, a gente percebeu que ela estava muito ruim, ela estava toda embolada. Com certeza os clientes iam se mudar e pouco tempo depois iam ter muitos transtornos com infiltrações. Então a gente avisou para eles e eles decidiram refazer também essas infraestruturas antigas. Então por isso que é muito importante ter alguém técnico, né, olhando para todos esses detalhes para você não receber o seu apartamento reformadinho e ter problema pouco tempo depois.
A sala ficou linda, não é, gente? Tá na hora de eu mostrar pra vocês a cozinha. E foi a transformação mais impactante, na minha opinião. Porque ela tava já bem antiga, bem desgastada. E ela ficou completamente moderna e novinha. Vocês estão preparados pra ver? Não sei se vocês estão não, hein? Olha só. Olha só a diferença. Essa bancada aqui é em quartzito, o mesmo inclusive lá da varanda que eu mostrei pra vocês. E uma coisa legal é que esses clientes fizeram questão de ver a chapa pessoalmente. Então a gente foi até o local, escolheu essa chapa a dedo e trouxe pra cá. Essa torneira também foi escolhida a dedo por eles, porque ela tem esse purificador aqui, ela é da Docol, e eu achei que ficou lindo aqui nessa cozinha. Outra coisa também bem legal é esse revestimento aqui escolhido especialmente para essa região da cozinha, só para cozinha, que é um revestimento da Porto Belo. Vou deixar todas as inscrições aqui no vídeo, porque de cabeça é difícil lembrar todos os nomes. Mas uma coisa que eu lembrei também, que eu não falei para vocês, é que todo o revestimento do chão desse apartamento também foi trocado. Ele é um da Portinari 120 por 120. E um detalhe legal é que os clientes fizeram esse mesmo revestimento no apartamento inteiro. Então no banheiro, nos quartos, cozinha, sala, é tudo esse mesmo revestimento, bem minimalista ali. Ah, e aqui a gente teve uma pequena modificação na alvenaria. Para ganhar um pouquinho mais de espaço de bancada e caber esse fogão com essa coifa, a gente moveu um pouquinho essa parede ela por aqui assim e a gente moveu ela para cá e fez ela em drywall para ela ficar um pouquinho mais fina. E a gente revestiu aqui, né, fez o acabamento com a mesma pedra. Então ficou tudo bem legal e tudo conversando. Agora a gente vai entrar na área íntima desse apartamento. E quando a gente entra aqui no corredor, uma coisa que já chama atenção são as portas. Elas são kit porta pronta, né? Dessas que a gente coloca bem no finalzinho da obra, e essas daqui são da Pormad. Então elas já vêm assim, branquinhas, né? Com a cor que você escolher, e é muito melhor o acabamento do que aquele que é feito pelo pintor na obra. Então os nossos clientes têm gostado bastante de colocar esse tipo de porta, e a gente gosta bastante também. Quando a gente entra aqui no corredor, a gente já dá de cara com o primeiro quarto, que é o quarto da filha mais velha. Vamos dar uma olhadinha nele? E como a gente já falou pra vocês, né, essa família já está morando aqui, então dá pra ver, né, que o quarto já tá sendo muito bem utilizado pela filha mais velha, ela já colocou todas as coisinhas dela, a gente tem aqui uma cama de solteiro, né, uma escrivaninha que vai crescer com ela ali ao longo dos anos, essa daqui, ela já tinha era existente, né, não foi feita em marcenaria, e o que a gente tem aqui que foi feito sob medida foi o roupeiro dessa pequena cliente, né, dessa adolescente, e ela que escolheu a cor, tá bom? Todas as duas, né, tiveram a oportunidade de ir até a Romanza, né, elas foram até a loja e escolheram pessoalmente qual seria a cor dos roupeiros delas. Avançando aqui um pouquinho no corredor, a gente já chega no banheiro que as duas meninas compartilham, né? E esse banheiro tem uma história bem legal, porque também tem uma modificaçãozinha a mais, porque ele era daqueles que essa parte aqui era separada da pia, tinha uma parede entre elas. Você abria essa porta, né? Vinha pra pia e já dava direto no corredor, sem ter que passar por uma porta. Então eles não gostavam muito disso, então a gente realmente deslocou essa parede, a gente demoliu a parede que tinha aqui e fez uma parede aqui, né? E a porta para ficar um acesso normal, ficar um banheiro comum, né? Então a gente fez essa modificação. Como eu disse, o revestimento do chão é igual em todo o apartamento, mas o de parede aqui é diferente, ele é um revestimento da Bianco Grace. Todas as louças e metais são da Docol e a bancada aqui ela é em Silestone cinza. Mais uma curiosidade legal, tanto desse banheiro quanto da suíte, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, é que o chuveiro já era um a gás, mas os clientes tinham que ligar, né, 2 registros, né, e misturando a água, e eles não gostavam disso. Então a gente trocou o acabamento de registro, mas aí também teve que trocar toda a base, toda a tubulação que chega aqui, né, pra virar um monocomando desse daqui, né, que aqui eles viram, né, e é água fria, e viram pra cá e água quente. Continuando aqui no corredor, a gente chega no quarto da suíte, mas eu vou pular ele só pra gente seguir uma ordem lógica, né? Mostrei o quarto da filha mais velha, o banheiro que elas dividem, e esse daqui é o quarto da filha mais nova. Assim como no outro quarto, a filha mais nova já está vivendo muito bem nesse ambiente, como vocês podem ver, e ela escolheu já a cor rosa para o roupeiro dela. Ela também pôde escolher a cor do próprio roupeiro.
O que tem de um pouquinho diferente aqui nesse quarto, né, também tem uma cama de solteiro, tem a escrivaninha, né, ela tem um módulozinho aqui para poder guardar as coisinhas. O que teve de um pouquinho diferente de obra aqui nesse quarto é que aqui, ó, é a varanda, tá vendo? Então antes, como é que era esse quarto? Tinha uma porta aqui que dava acesso a essa varanda. Só que os clientes preferiram, né, que fosse uma janela convencional, até porque a varanda agora é integrada com a sala, então eles acharam que não fazia muito sentido ter essa porta, né, e eles iam acabar perdendo também espaço para guardar algumas coisinhas, então eles preferiram que fosse uma janela igual nos outros quartos. Agora a gente vai entrar no último ambiente, que são 2 ambientes ali, né, que é a suíte master aqui desse apartamento. Esse, né, como eu disse, é o quarto principal, né, o quarto do casal, e aqui a gente tinha uma porta também, né, então existia uma mini varandinha aqui que era bem pequenininha, eles decidiram abrir mão dessa varandinha e fazer aqui um home office, né, que hoje a esposa tá utilizando e o esposo tá utilizando ali o da varanda que a gente mostrou rapidamente para vocês. Esse quarto já tem um espaço de armazenamento bem maior do que o quarto das meninas, né? Então a gente tem aqui toda essa região de armário e também mais um módulo, né? Que vai passar aí para vocês nas imagens de cobertura. Então esse quarto ele já é um quarto mais espaçoso, temos também uma cama e ele ficou bem legal e bem aconchegante ali para esse casal. Seguindo a proposta de todo o apartamento conversar, a reforma desse banheiro também foi muito similar ao do outro que eu já mostrei para vocês. Então, mesmo revestimento, mesma bancada, mesmas louças em metais, a única diferenciação ali foi realmente na cor da marcenaria, né? Que o das meninas ficou de um jeito e o do banheiro do casal ficou de outra forma. Mas de resto, eles seguiram com essa tendência, né? De realmente escolher elementos que sejam iguais entre os banheiros. Eles não quiseram fazer uma grande diferenciação. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa tour. Foi um prazer enorme fazer ela para vocês. A gente sempre tem um carinho muito grande pelos apartamentos que a gente reforma. E o melhor pra gente é realmente o feedback no final do cliente. É o fato dele deixar a gente voltar aqui para filmar, ele ter gostado do nosso trabalho. Isso pra gente é o mais importante. Porque muito além de o tipo de revestimento, a bancada que entrou aqui, qual é a marca de tal coisa, o que importa pra gente no final das contas é que a família que vai viver aqui tá vivendo bem, tá confortável e tem um lar funcional. Isso pra gente é o mais importante. Então, se você também acredita nisso e quer conversar com a gente, todos os nossos contatos estão ali na descrição. Vai ser um prazer atender vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.